E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2023 que fala o seguinte pra gente: um bloco homogêneo de massa emissão suspenso por 3 cordas ideais, inextensíveis e de massas desprezíveis, A, B e C, está em equilíbrio estático conforme mostrado na figura a seguir. Sabe-se que na corda A tem-se uma tração de intensidade igual a 80 raiz de 3 newtons. Na corda B tem-se uma tração de intensidade igual a 80 newtons. E o material do qual o corpo é constituído tem densidade igual a 8 gramas por centímetro cúbico. A intensidade da aceleração da gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando que o sistema atende às condições de equilíbrio estático, o valor do volume em metros cúbicos do bloco de massa emissão deve ser quanto? Olha só. Vamos analisar o seguinte: se o equilíbrio é estático, necessariamente a resultante das forças precisa ser zero. E um ponto de interesse desse problema é justamente a interseção entre as cordas. Sempre que você tiver esse tipo de problema e arranjo, o ponto de interesse é sempre o ponto de interseção entre as cordas. Fazendo o desenho das forças que atuam nesse ponto, a gente vai ter a tração do fio A gente vai ter a tração do fio B, né, da corda B, e a tração da corda C. Olhando para o bloco, esse bloco aqui, ele também está em equilíbrio, todo mundo está em equilíbrio aqui nessa situação. E as forças que atuam nesse bloco são justamente o peso do bloco e a tração do fio, que nesse caso vai ser a tração C. Para ele estar em equilíbrio, a gente pode afirmar que a tração no fio C precisa ser igual ao peso. Ok. Feito isso, a gente vai voltar ao nosso ponto de interesse aqui. E o que a gente vai fazer? Como isso está em equilíbrio, a gente vai precisar aplicar a regra do polígono e entender o seguinte: nessa regra do polígono, o que vai acontecer? Nessa regra do polígono, a gente vai desenhar um vetor na ponta do outro. Nesse caso, por exemplo, eu vou desenhar a tração do fio C. Na ponta desse vetor de força, a gente vai desenhar outra força qualquer. Nesse caso, eu vou desenhar a tração em B. E, por fim, eu vou desenhar a tração em A. Pelo fato de existir um equilíbrio, obrigatoriamente você tem que fechar uma figura, ok? E a figura que a gente formou vai ser um triângulo, até porque a gente tem 3 lados, né? Então, não tem como formar outro tipo de figura. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa entender e lembrar quais são os ângulos envolvidos. A gente tem um ângulo de 60 aqui, e aqui, ó, a gente tem um ângulo alterno interno. Esse ângulo aqui vai ser 60 graus. Aqui, se a gente tem um ângulo de 30, aqui a gente também tem um alterno interno, aqui vai ser 30 também. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar uma reta perpendicular aqui, e o que eu vou ver? Que essa reta perpendicular vai fazer um ângulo de 90 graus com essa horizontal. Então, se aqui eu tenho 30 graus, para completar 90 vai faltar 60 graus. E aqui, como é 60 graus, para completar vai faltar 30 graus. O que a gente percebe? A gente percebe que a corda A faz um ângulo de 30 graus com a vertical, enquanto que a corda B faz um ângulo de 60 graus com a vertical. Nesse desenho aqui, a nossa vertical é a tração em C. E a gente sabe o seguinte, ó, a corda A faz um ângulo de 30 graus com a vertical. E a corda B faz um ângulo de 60 graus. E aqui a gente vai ter um triângulo retângulo, ok? Egípcio. Nesse triângulo retângulo egípcio, o que é legal você saber é o seguinte, que existe uma relação, uma propriedade que vai ser um macetinho para a gente terminar essa questão bem mais rápido.
E o que é essa relação? Quando você tem um triângulo egípcio, né, que é um triângulo que tem os ângulos 60 e 30, você pode dizer o seguinte: oposto à hipotenusa vai valer um valor qualquer, por exemplo, x. Oposto a 30 é a metade desse valor, então isso aqui vai ser x sobre 2. E oposto a 60 vai ser a metade do valor da hipotenusa vezes raiz de 3. Olha só, oposto a 90 é tração C. Então, oposto a 30, quem é oposto a 30? É a tração B. Essa tração B é a metade do valor da tração C. Então, a gente vai ter o seguinte, que a tração TB é o valor da hipotenusa, que nesse caso vai ser TC, divididos por 2. A tração C, a gente sabe que vale, 80, ele fala isso na questão pra gente, né? Na corda B tem-se uma tração igual a 80. E isso vai ser igual a TC sobre 2. Eu vou pegar esse 2 que está dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que TC vai precisar ser igual a 160 newtons. E esse valor é justamente o valor do peso do corpo, já que a tração do ponto C é igual ao peso desse corpo. Beleza, se a gente descobrir o peso, a gente consegue descobrir a massa. O peso é calculado como massa vezes a aceleração da gravidade. Se o peso vale 160 newtons e a gente quer descobrir a massa que vale a emissão, a gente só precisa substituir o valor agora da gravidade, que vai valer 10. Eu posso cortar um zero daqui, com um zero daqui, e a gente vai encontrar que o valor da massa em emissão que a gente procura vai ser justamente 16 quilogramas. Então, gente, agora a gente só precisa descobrir o volume desse bloco. E o volume pode ser encontrado pela expressão da densidade. A densidade tem que ser igual a massa sobre volume. Só que a gente não pode utilizar o valor da densidade em grama por centímetro cúbico. A gente vai precisar converter esse valor para densidade de quilograma por metro cúbico. Para isso, a gente só precisa multiplicar por 1000. Toda vez que você vai passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você multiplica por 1000. 8 vezes 1000 vai dar 8.000 quilogramas por metro cúbico. Então, a densidade desse bloco nas unidades do Sistema Internacional vai ser de 8.000 quilogramas por metro cúbico. A massa dele vai ser de 16 quilogramas e assim a gente consegue encontrar o valor do volume desse corpo. Eu vou pegar o volume que está dividindo, vou passar para o lado esquerdo multiplicando, e vou pegar o 8.000 que está multiplicando, eu vou passar ele depois dividindo. Né? Eu basicamente estou trocando eles de lugar aqui na expressão, e você vai ter o seguinte, que o volume vai ser 16, eu não mexi, e aqui embaixo vai ficar 8.000. E a resposta para essa conta, né, é 0,002 metros cúbicos. Portanto, o gabarito da questão vai ser a letra A. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!